no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui, fazendo uso da palavra do Senhor. Quero saudar os nossos pastores, pastor Eliseu, que certamente está cultuando conosco nesta noite. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida do nosso pastor. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos. Muito obrigado, pastor, por todo incentivo, por toda intercessão. Quero também louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E eu trago aqui uma mensagem de gratidão da parte do meu pai, diácono Paulo Sérgio, que passou por um procedimento cirúrgico. Os médicos estavam cogitando fazer a remoção de aproximadamente 4 dedos. E aí eu creio que o poder da oração da igreja, eu creio de todo o meu coração, apenas um dedo foi amputado, já está em casa e falou: Lucas, transmita a minha palavra de gratidão à DIG, o pastor Eliseu, o pastor Marcos, que nos apoiou nesse processo, sempre perguntando se precisávamos de algo, sempre à disposição. Muito obrigado, pastor. Sou muito grato mesmo por todo auxílio. E todos os irmãos e irmãs de oração que abraçaram a nossa causa. Louvamos muito a Deus pela vida dos irmãos. O diácono Paulo Sérgio está super bem, está em casa agora. Beijo para o senhor, está lá nos assistindo, cultuando a Deus conosco. Eu louvo muito a Deus pela nossa igreja, a DIG. Amém, meus irmãos? João capítulo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. A epígrafe do texto fala-nos acerca da cura de um paralítico de Betesda. O verso 1 diz o seguinte: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo do que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler é mais uma das manifestações dos sinais de Jesus no exercício do seu ministério. Haja vista que Jesus tinha uma finalidade específica na manifestação dos seus sinais. O sinal que ele realizava, ou os sinais, apontava para alguns aspectos da sua identidade messiânica e também para o aspecto do seu amor, da sua compaixão e misericórdia pelo necessitado. Porque Jesus, quando operava os seus milagres, ele não só tinha em mente manifestar-se a sua identidade messiânica, mas também ele tinha como finalidade aplacar a dor, o sofrimento das pessoas, do pobre e do necessitado.
Muitas vezes, quando Jesus realizava os seus milagres, ele também tinha o intuito de ressocializar as pessoas que estavam marginalizadas por conta de alguns espíritos imundos ou por conta de alguma enfermidade. O exemplo de Bartimeu é muito claro. Era um homem que estava mendigando à beira do caminho, desprezado pela sociedade, e Jesus, então, devolvendo-lhe a visão desse homem, esse homem, então, é ressocializado. É claro que ele poderia agora trabalhar, é claro que ele poderia estar inserido num contexto social. A mesma coisa aconteceu com o leproso de Mateus capítulo 8. Os leprosos não poderiam conviver em âmbito religioso, social e muito menos familiar. Mas quando Jesus limpa aquele homem poderia ser ressocializado, tanto para o seu aspecto religioso, social e familiar. Então os milagres de Jesus tinham essa finalidade: aplacar a dor de quem estava sofrendo, ressocializar pessoas que estavam marginalizadas e, é claro, também manifestar a sua identidade messiânica. Só que esse milagre aqui do capítulo de número 5, ele é extraordinário, porque no capítulo 4, nós vemos ali de uma forma muito extraordinária a cura do filho de um oficial do rei. E nessa cura que Jesus realiza, ele não estava presente no local onde o enfermo se encontrava. Foi apenas a sua palavra, foi apenas a sua autoridade, foi apenas o seu poder que curou o filho deste homem. Só que aqui no capítulo 5, Jesus realiza uma cura, digamos, de cura presencial, ou seja, ele estava no local onde o enfermo se encontrava. E naquele local, Jesus dá saúde para aquele homem. E a lição desse texto aqui é muito extraordinária, porque isso mostra-nos que o poder de Jesus de curar é ilimitado. Jesus não depende de espaço, Jesus não depende de distância. O poder que ele tem, ele cura tanto os que estão aqui no culto presencial, quanto os que estão no culto online. Você sabia que Jesus pode curar pessoas aqui essa noite, pode curar pessoas em casa, na Ilha do Governador, pode curar pessoas lá nos Estados Unidos, no Canadá, porque para ele não existem limites. Enquanto você está aqui buscando por alguém, por um parente, por um filho, Jesus pode entrar com poder e grande glória e dar um basta no sofrimento, na enfermidade, em qualquer área da vida, tanto espiritual, física. Eu vim debaixo de uma autoridade de Deus para declarar sobre a nossa igreja que o nosso Jesus ainda continua operando poderosamente aqui e longe. Quem acredita nessa palavra, você pode adorar a Jesus, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui no capítulo de número 5, esse texto aqui é extraordinário, porque Jesus está indo para uma festa. E no caminho dessa festa, Jesus decide ir nesse local, onde estava reunido uma série de pessoas enfermas, com enfermidades diferentes uma das outras. Havia uma aglomeração de pessoas que tinham uma necessidade, embora que em situações diferentes, mas tinham uma necessidade. E essas pessoas se reuniam nesse local por conta de um tanque, o tanque de Betesda. Betesda é Casa da Misericórdia. Essas pessoas se reuniam ali na expectativa, na esperança de alcançar uma cura. Sim, de certo em certo tempo, um anjo descia, agitava as águas, e quem fosse o primeiro ali a adentrar as águas era curado de qualquer enfermidade. Então havia uma expectativa em torno daquele tanque. Em que horas o anjo vai descer? Qual o momento que vai acontecer isso? E eu tenho que estar atento, com os meus olhos atento, e com alguém para que possa me ajudar, porque quando o anjo fizer esse movimento, eu tenho que ser o primeiro. E esse tanque gerava um sentimento de disputa.
Porque se eu não fosse o primeiro, eu não receberia nada. Se eu não fosse o primeiro, eu perderia a minha vez. Então eu não quero saber da necessidade do outro, eu não quero saber da dor do outro, eu quero saber dos meus interesses e das minhas necessidades. Então esse tanque gerava uma disputa para ver quem entraria primeiro. Todos os enfermos estavam ali reunidos, na expectativa das águas se moverem por esse tal anjo. Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo algo extraordinário. Por quê? Porque a DIG não precisa de tanque. A DIG não precisa de tanque e nem de movimento de anjo, porque nós temos uma fonte. E essa fonte chama-se Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos reunidos na casa da misericórdia, aqui neste lugar, não em nome de homens, mas em nome de Jesus, na expectativa de receber algo da parte do Senhor Jesus, o nosso Deus. Eu quero declarar algo para a tua vida. Nós não precisamos de movimento de anjo, de águas, porque Jesus é a fonte unicamente do nosso milagre. Ele é a fonte. Jesus é a fonte. Você pode falar, por favor, para 2 pessoas aí? Jesus é a fonte. Nós não precisamos de tanque, porque Jesus é a fonte que gera o nosso milagre. Fala, creia que Ele pode te curar hoje, porque a fonte do nosso milagre é Jesus de Nazaré. Alguém acredita nisso? Aí abre a boca para adorar ao nome do Senhor, o nosso Deus. Ele é a fonte. Agora, isso aqui é extraordinário, porque o tanque era um lugar de cura limitado. Era somente para quem fosse o primeiro a adentrar. Só que Jesus é uma fonte, e a fonte que se chama Cristo é ilimitada. Enquanto o tanque curava um, a fonte curava quantos tivessem necessidade. Mateus capítulo 4, verso de número 24. Todos os enfermos, paralíticos, todos os necessitados que se aproximaram de Jesus foram curados. Aqui não precisa de disputa. Se alguém recebeu o milagre, nós glorificamos a Deus, porque é sinal que o nosso está chegando. A fonte não é limitada, a fonte é ilimitada. Se Ele quiser, Ele cura 50 hoje aqui, Ele cura em casa. Se Ele quiser, Ele te alcança agora. Alguém acredita que Ele pode te alcançar? Então adore a Ele, porque a fonte é ilimitada. A fonte é ilimitada. E o interessante desse texto aqui também é que quando Jesus chega nesse local de enfermos, quando Jesus se aproxima desse local, o que estava acontecendo com o tanque, gente? Estava parado. Estava parado. Não tinha movimento, não tinha nada, não tinha anjo. Mas enquanto o tanque estava parado, a fonte estava em movimento. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto o tanque estava parado, a fonte estava movimentando. Nós não precisamos de movimento de água. Nós precisamos do movimento da fonte. E a fonte está movimentando ao teu favor. Eu não sei qual é a causa. Você que está na plataforma do YouTube, ou você que está no templo, nós não sabemos a sua causa ou a sua necessidade. Mas uma coisa nós sabemos e temos convicção: a fonte não está parada. A fonte está movimentando. Fala para quem está perto de você: creia que a fonte está movimentando. Creia que a fonte está movimentando. Creia que não tem nada parado. O teu milagre está em movimento. Uma hora vai acontecer, uma hora a porta vai se abrir, uma hora o milagre acontece, porque a fonte está em movimento. A fonte está em movimento. Tem nada parado.
Outro aspecto interessante desse texto que nós aprendemos como lição é que o texto sagrado, João narrando aqui, ele diz que quando Jesus chega nesse local, ele enxerga, ele vê esse homem que estava há 38 anos naquela condição. E o interessante disso é que Jesus sabia o tempo que aquele homem estava naquela condição. Isso aqui me chamou a atenção por quê? Porque Jesus, ele conhece a nossa história. E tem gente que pensa que a sua história de sofrimento, de dor, de angústia, a sua história de privação, Deus não conhece. Deus conhece e sabe quanto tempo você está sofrendo. Deus trouxe pessoas a esse lugar para dizer: eu não estou apático com a sua situação. Eu sei qual é o seu estado. Eu sei do que você precisa. Eu sei do que você carece. Deus está dizendo para você: a tua necessidade não está passando despercebida. Deus não está nem aí para você, não. Ele está ligado e sabendo exatamente do que você precisa, e ele está dizendo para você: alegra o teu coração, porque esse estado que você está, eu conheço, eu sei. Deus sabe há quanto tempo a tua casa está virada. Deus sabe há quanto tempo você sofre com o marido. Deus sabe há quanto tempo você sofre com o filho. Deus sabe há quanto tempo você sofre com enfermidade, e ele está dizendo para você: eu não te desprezei, eu não te esqueci, eu sei das tuas necessidades. O nosso Deus é um Deus que conhece a nossa história. Talvez meia dúzia de pessoas conhecem a tua história, mas conhece partes da tua história. O nosso Jesus, ele não conhece partes da nossa história, ele conhece toda a nossa história. E eu creio num Jesus que pode mudar histórias. Eu quero profetizar, levante as suas mãos assim para receber o Cristo que conhece a tua história, o Cristo que conhece o teu sofrimento. Te visita hoje, te visita hoje, te visita hoje, te visita hoje. Você que está em casa, seja visitado hoje por esse Cristo que conhece a tua história. Ele está dizendo para você: eu conheço a tua história, estou prestes a dar um basta na tua história. Jesus está entrando com providência na tua história. Recebe essa palavra e vai contar testemunho depois, em nome de Jesus. Quem pode celebrar o Jesus que conhece a história? Ele conhece a nossa história. Ele conhece a nossa história. E nós conhecemos o poder que Ele tem. Nós não estamos levantando 4,59 à toa. Nós estamos levantando porque nós conhecemos a fonte que estamos buscando. Ninguém para o seu dia em pleno meio-dia, 11h59 à toa. É porque nós cremos e conhecemos o Deus a quem servimos. Nós não paramos 23h59 em vão. Nós cremos no Jesus que estamos buscando. Eu creio, pastor Marcos, de todo o meu coração. A DIG está às bocas de um grande avivamento. A DIG está às bocas de um grande avivamento. Eu creio. Uramaracanto Ramanahai. Shuriminicandarabarras, Candarabanahai. Alguém trouxe glória a Deus para essa casa? Alguém trouxe aleluia para essa casa? Eu vou falar porque eu acho que algumas pessoas não entenderam. Nós estamos às bocas de um grande avivamento. E quando esse avivamento chegar, ele vai entrar na tua casa, vai tirar filhos da boca de fumo, vai arrancar marido do botequim. Meu Jesus, eu creio nisso. Anamarra Candarápia. Nós viveremos um grande avivamento. Nós viveremos um grande avivamento. Nossa igreja está buscando na oração. A Alfadig está aqui se consagrando para que Deus possa abençoar o culto. É por isso que a atmosfera está gostosa. Vai ter uma hora, pastor Marcos, que o culto não vai acabar. Vai dar meia-noite, vai dar uma hora, vai dar... Meu Deus do céu.
Adore a Deus. Adore a Deus. Enquanto você adora, Ele toca na tua saúde, Ele toca na tua casa, Ele toca na tua vida. Adore a Deus aí. Adore a Deus aí. Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Eu creio que Jesus operará milagres hoje. Urimini canto é. Meu Deus. Emanacandarabahas. Churimini canto é. Fala para esse crente que está perto de você, não tem nada parado. Está em movimento. Está em movimento. Está em movimento. Mancíntia está em movimento. Está em movimento. Está em movimento. Está em movimento. A fonte está em movimento. Maline está em movimento. Está em movimento. Não tem nada parado, está tudo em movimento. Pandemia não para. Pandemia não para. A igreja está em movimento. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por favor, não fique quieto, abre a boca e adore. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, quem está vivo, abre a boca e dá glória a Deus. Abre a boca e dá glória. Isso aqui vai... Meu Deus do céu. Não. Ah, eu vou profetizar. Estou sentindo de Deus. Recebe a presença do Eterno. Recebe o toque do Espírito. Receba a visitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Espírito Santo, não sou eu quem cura, é o Senhor. Cura, 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 cura na internet também. Quem está em casa, levanta da caminhanda, levanta da caminhanda, levanta da caminhanda. Cura, em nome de Jesus. Uma unção de cura está nesse lugar. Choramanda candarab. Inamana yarabacandaramanás. O texto sagrado diz. O texto sagrado diz que Jesus fala para esse homem: queres ficar são? Isso é uma pergunta. E se olharmos de forma natural para esse texto, nós vamos achar que é uma pergunta que não tem sentido. Alguém que está deitado, debilitado, enfermo, Jesus pergunta se queres ficar são? Mas essa pergunta de Jesus não foi para operar por fora. Essa pergunta de Jesus foi para operar por dentro. Porque com o passar do tempo, a expectativa, a esperança, a fé desse homem esmoreceu. E quando Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Jesus está mexendo em coisas que estavam adormecidas dentro dele. Jesus estava despertando e o levantando por dentro. Porque antes de levantar por fora, ele levanta por dentro. E Jesus está dizendo para você: eu te trouxe aqui para lhe dizer: queres ficar são? Ele está despertando a tua fé. Ele está despertando a nossa fé. Ele está dizendo: antes do milagre exterior, eu farei um milagre interior. Então receba o milagre interior. Que quando o milagre interior for gerado e acontecer, vai refletir no lado externo. Ele não vai levantar ninguém por fora. Ele vai te levantar por dentro. Porque quando ele reconstruir as bases que foram derribadas pelo tempo, ele vai te levantar por fora. O ano ainda não acabou. Eu creio que Jesus pode levantar pessoas ainda esse ano.
Aí quando Jesus faz a pergunta para ele, aí vem a resposta. Como é que eu vou ficar são? Por quê? Porque quando a água está agitada, não tem homem algum para me levar. Não tem homem para me levar. Sabe por que não tem ninguém para te ajudar? Porque o que Jesus vai fazer na sua vida não vai dividir a glória com homens. Fala para quem está perto, fala assim, ó, sabe por que estão te desprezando, te negando ajuda, virando as costas para você? É porque Jesus não quer, fala para esse crente, Jesus não quer que depois fale assim, ó, tá andando, mas fui eu que levei. Tá caminhando, mas fui eu que encaminhei. Tá fazendo, mas tem a minha mão, tem a minha influência. O que Jesus vai fazer na tua vida não vai ter influência de homem. Ah, meu Deus do céu. Fala para quem está perto de você. Para de contar com a ajuda de baixo. Porque o teu socorro vem do céu. É Jesus, é Jesus, é a fonte, é Ele, é a fonte, mais ninguém, é a fonte, é a fonte. E aí, para finalizar, o texto sagrado diz, quando esse homem fala isso, Jesus fala para ele, levanta-te, tome a tua cama e ande. E eu aprendo mais uma lição e eu encerro. Pode passar o tempo que for, mas o dia do teu levanta e anda vai chegar. O que é levanta e anda? É o dia do milagre. Jesus está dizendo para você, o tempo passou, mas eu não me esqueci de você. O tempo passou, mas você não está abandonado nem desprezado. Porque quando vivemos uma intensa aflição, as pessoas acham que Jesus nos abandonou ou nos esqueceu ou que estamos em pecado. Não é nada disso. Está chegando o tempo do levanta e anda para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Alguém recebe isso aí? Ei, 2020 ainda não acabou, a pandemia não vai acabar com o nosso ano. Tem um tempo de levanta e anda, tem tempo de milagre. Para você que está aqui, para você que está na internet, vem um tempo de levanta e anda. Vão ver, a tua história não vai terminar com você prostrado, sentado ou deitado. A tua história vai terminar de pé, tua casa de pé, teu ministério de pé, tua chamada de pé, a DIG de pé. Oh, glória a Deus, vai terminar de pé para a glória de Deus. Fique de pé, adorando ao nome de Jesus. Alguém trouxe glória para essa casa? Alguém trouxe aleluia? Alguém tem línguas espirituais? Oh, glória a Jesus de Nazaré. Eu sinto a atmosfera espiritual. Renamancho que manahas. Uramandarabacanture manahas. Agora numa linguagem figurada, Jesus pode te curar da paralisia do pecado. Ele pode transformar a sua história. O Jesus que pregamos essa noite, o Jesus fonte, é a fonte do milagre desta igreja. E eu quero convidar você que já bebeu dessa fonte, que já esteve junto a essa fonte, mas se afastou por algum motivo. Essa fonte está aqui dizendo para você, vem beber de mim. Cadê a primeira vida para Jesus? Sai do seu lugar. Nós cremos que Jesus é poderoso para mudar a sua história.
Nós cremos que Jesus é poderoso para mudar o rumo da tua família, da tua casa. Você não pode sair desta casa espiritual. Você não pode sair da casa da misericórdia sem ser alcançado pela misericórdia. Então vem correndo para Jesus. Cadê você? A primeira vida para Jesus. Esse é o teu momento, esta é a tua hora. Esse culto foi preparado e você entrou a esse santuário. Nada pode te prender, nada pode te acorrentar, porque o Jesus que é a fonte, ele quebra a corrente, ele quebra aguilhões, ele quebra a cadeia, e você é livre para tomar decisão. Sai do seu lugar nesta noite, a fonte te espera. Glória. Está desligado? Sai do seu lugar. Por favor, liga o microfone aqui do Ministério de Louvor. Aleluia. Você que está em casa também, essa palavra te alcançou, que eu sei. Jesus é a fonte. Entregue a sua vida a Jesus também. Vai aparecer o número aí do nosso pastor. Entre em contato e manda uma mensagem. Diante da tua voz, não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Feche os seus olhos nesta noite. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis o teu rebanho, o teu povo reunido nesta noite de quinta-feira. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor, sobre os teus filhos. Guarda, diga, Senhor,